Sejam muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. E nesse café de hoje a gente vai falar sobre um assunto fundamental que é ser quem a gente é. E como é que a gente faz isso dentro do Instagram, como é que a gente faz isso dentro das nossas redes sociais, como é que a gente constrói a nossa comunicação e como é que a gente entende quem a gente é, como é que a gente se posiciona, como é que as coisas acontecem. Então quem vai chegando aí, seja muito, muito bem-vinda. Essa live vai ser uma live que eu acho que vocês vão amar. Deixa eu pegar aqui. Se tu tá assistindo essa live no replay, anda um pouquinho pra frente, que a gente tô recebendo aqui as pessoas. Hello! E o que eu quero dizer pra vocês? Deixa eu colocar aqui o nome da live, que é Café com as Leoas, toda terça, 8h15. Deixa eu fixar aqui ela. Deixa eu ver se deixar aqui, se fica muito ruim. Acho que não. Acho que pode ser nesse lugar aqui. Ó, o filtro. Deu. Vocês estão me vendo direitinho? Então, quando a gente começa a falar sobre ser quem a gente é, né? Ontem eu tava falando nos stories com você sobre a questão da culpa, sobre essa questão de como é que a gente lida com a culpa, com as frustrações e tudo mais. E existe um ponto que é fundamental a gente ter a consciência que é... Deixa eu só tirar aqui. Existe um ponto que é fundamental a gente ter a consciência que é o seguinte. A vida inteira a gente foi ensinada a levar uma culpa sobre tudo que a gente fazia, né? A gente foi condicionada, digamos assim, a esse formato. Onde a gente estava sempre olhando pra gente de maneira... Assim, acho que fica bom. Com culpa, com agressividade, com raiva, com várias coisas nesse sentido. E aí o que acontecia? A gente não conseguia olhar pra gente com certo amor, com certo carinho, com respeito e tudo mais. Porém, qual é o grande ponto que a gente tem que entender aqui? Existe uma maneira de a gente enxergar quem a gente é, a gente enxergar qual é a nossa verdade, quais são os nossos valores, quais são as coisas importantes pra gente, e a partir disso a gente entender e criar isso dentro da nossa comunicação. E isso, enquanto empreendedora, é fundamental que tu entenda como é que é a tua postura dentro do mundo dos negócios. Como é que é o teu... quem tu é na fila do pão do empreendedorismo. Então, o que a gente vai fazer hoje, e depois vocês vão ter acesso a isso lá no canal do Telegram. Bom dia, gente. Ó, esse material aqui que vocês vão ter acesso. O que acontece? A gente vai enxergar hoje como é que vocês vão entender quem vocês são e como é que vocês vão comunicar isso. Porque assim, qual é a grande questão desses, né, da história? Bom dia! Quem é leoa aí? Gente, leoas, mandem um leãozinho pra eu saber que vocês são leoas. Leoas VIP, que já estão na nossa comunidade. E quem tá chegando agora, manda um gatinho pra gente saber que são as gatinhas que estão chegando. O que acontece? Vamos lá. Começamos a entender que existe uma estratégia por trás de todo um posicionamento. Só que se eu falar assim com vocês, vão dizer, caramba, Catarina, que forma agressiva de falar e tal, não é isso que a gente quer, né? A gente quer uma coisa mais leve. Então, vamos lá. Qual é a grande questão? Ó, leoas, show. Qual é a grande questão? Existe um ponto. Leoa, quem é leoa e manda leoa, quem é gatinho, quem não é nada nosso aqui, quem tá chegando agora, manda uma gatinha. O que acontece? Quando a gente não respeita a nossa essência, a nossa alma, a nossa verdade, a gente começa a viver um negócio que a gente chama de incoerência. Que é, a gente tem um sentimento, só que a gente não consegue a gente não consegue comunicar aquilo, várias leoas por aí. E a gente começa a entrar num sistema totalmente de boicote, de agressão, aí tem a questão da galera que vai pra depressão, e um monte de coisa acontece porque a gente não é quem a gente tem que ser. E a grande questão tem coisas que eu controlo e tem coisas que eu sou assim. Por exemplo, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa comunicativa. Não tem como eu me tornar uma pessoa totalmente introvertida. Eu consigo, em alguns momentos, se necessário, criar uma manipulação de contingência, o que é? Numa situação emergencial, mudar um comportamento, mas eu sou quem eu sou na maioria do tempo. Então, eu consigo, em alguns momentos, agora eu preciso ficar quietinha. Beleza, eu consigo criar aquilo ali. Tá? Eu consigo, naquela situação, criar aquele cenário.
Agora, eu não consigo mudar quem eu sou. Isso é muito importante. Gente, a gente fala aqui dentro de uma comunidade extremamente pequena. E a galera é muito louco, tá? Porque a galera adora falar assim, porque não sei o quê. Uma vez eu fui numa reunião e não quiseram falar. Me falaram assim, Catarina, tá, beleza, mas tipo, foda-se quem tu é. Era mais ou menos assim. Tu não é ninguém, porque não sei o quê, porque em termos de audiência, tá, beleza. Quando a gente começou a falar de estrutura de negócio, de faturamento, de posicionamento, de resultado, as pessoas começaram a me ouvir. Por quê, gente? Não é sobre ter uma abundante comunidade necessariamente. Mas sim sobre, num primeiro momento, entender quem tu é e começar a comunicar isso. A gente tem, dentro da CR, a nossa taxa as nossas clientes, elas se mantêm em torno de 2 anos e meio aqui. Com um ticket médio altíssimo. Ou seja, hoje eu me preocupo muito mais em cuidar da minha pequena comunidade do que hoje em crescer uma comunidade. Por quê? Porque os braços que eu tenho, eu prefiro cuidar dessa galera. Então, o que a gente tem que entender a partir de agora? Não adianta eu querer criar coisas enormes se a minha fundamentação está fraca. Faz sentido isso pra vocês? A gente tem que fundamentar as coisas. E como é que a gente fundamenta? Entendendo quem a gente é. Então, vamos ao trabalho. Ai, caceta, esse filtro. Então, como é que a gente entende quem a gente é, Catarina? Beleza. Primeira coisa que a gente tem que entender. Vou pegar minhas colas, gente, porque olha... Quando a gente começa a entender na nossa comunicação, e vocês vão ter acesso aqui ao nosso canal lá do Telegram, tá? A gente tem que entender, o primeiro ponto de tudo é o seguinte. Quando eu vou colocar o meu posicionamento no mundo, quando eu vou entender quem eu sou, eu tenho que entender no primeiro momento quais são as palavras que hoje que fazem parte da minha vida. Quais são o que entra, quando eu penso assim, quando alguém pensa em mim ou quando eu penso em mim, quais são as palavras-chave da minha vida? O que é fundamental? O que tá na minha vida, na minha comunicação, em tudo? Por exemplo, no meu caso, hello, Camila, seja muito bem-vinda, Leo. No meu caso, a gente tem a experiência, a gente tem o crescimento, a gente tem o cuidado. Eu tenho muito essa questão do detalhe. Isso me ferra, inclusive, tá? Mas eu tenho, isso sou muito eu. Assim, o cuidado é muito forte aqui, mas eu já falei. Então, vocês vão entender, em primeiro lugar, quais são as palavras-chave de vocês. Da vida de vocês, do cotidiano de vocês, que vocês fazem, assim, quais são as teclas que vocês batem o tempo todo, que vocês nem se dão conta. Detalhe, gente, olha, a minha xícara, não seja cuzão, tá, gente? Para que vocês não sejam cuzão e assumam quem vocês são. Esse exercício que eu tô propondo pra vocês, aqui vocês vão entender como é que o que a gente vai olhar. Mas vocês vão... É um exercício que demora pra ser feito, tá? Não é assim, vou fazer numa live aqui, acabou, deu. É um processo. Mas o primeiro ponto é vocês entenderem quais são as palavras-chave de vocês. Gente, se vocês estão curtindo aí, dá uns coração aí. Só pra eu entender que vocês estão aí, que vocês estão acordados, que vocês estão me ouvindo. Então, qual é o ponto aí? A gente entender quais são as palavras que estão sempre na nossa comunicação, que a gente sempre tá falando, que a gente sempre tá expondo, que a gente sempre tá ali dizendo e tal. E a gente começa a mapear aquilo ali. Por exemplo, deixa eu parar de compartilhar. Por exemplo, eu, Catarina, tá? Hoje, a maioria das pessoas que estão comigo, elas não são de Porto Alegre. E eu tinha, no começo... A gente vai chegar nessa parte de jargões, tá? Mas eu falava muito... algumas expressões gaúchas. Então eu falava, bah, isso aqui é tchê. Eu tinha isso na minha comunicação e tudo mais. Só que eu entendi que isso não era eu. Isso era o que eu fui acostumada a ser e eu fui me condicionando pra ser. E aí eu comecei a pensar o seguinte, tipo, caramba, dentro dessas as pessoas que estão comigo, eu não se eu falar bah pra grande parte da minha comunicação, a galera vai dizer, o que é isso? E aí eu pensei, isso é uma coisa que é fundamental pra mim ou não é? E eu entendi que não é. Então, hoje, se vocês forem ver... Bom dia, Pri. Não tem bar na minha comunicação. É muito raro. E não tem bar na minha vida também. Eu fui entendendo quem eu era. Então, quando a gente fala das nossas palavras-chave, não é necessariamente as palavras que a gente usa, tá? São as coisas que estão
o tempo todo perto, presente na nossa vida. O que é importante pra gente? E aí tem um segundo ponto que a gente tem que entender, que são os nossos valores. Eu quero que vocês entendam, que vocês listem quais são os valores de vocês. O que são os meus valores, Catarina? Quando a gente vai falar, e eu poderia fazer uma live só sobre cada um desses pontos e poder fazer uma live sobre valores, quando a gente entende quais são os nossos valores, a nossa vida fica muito mais fácil. Porque, por exemplo, vamos lá, eu comecei a empreender, eu comecei a montar um negócio, enfim, fazer qualquer coisa, e aí coisas começam a me ferir, coisas começam a me estimular. Tudo aquilo que me fere, provavelmente são os meus não valores. Tudo aquilo que me estimula são os meus valores. Por exemplo, eu, Catarina, tá? Um valor na minha vida sempre vai ser a experiência. Eu vivo para viver experiências. Isso é um valor fundamental na minha vida. Porém, tem um valor pra mim que é fundamental, que é o respeito. Ai, mas Catarina, todo mundo quer respeito. Para mim não é uma questão de querer. Por exemplo, eu posso estar negociando com uma pessoa. Se essa pessoa desrespeitou alguém que, tipo, sei lá, eu vou contratar fui num café contratar um parceiro, contratar, sei lá, um advogado novo para minha empresa. Cheguei no café, vou conversar com a pessoa destratou o garçom que nos atendeu. Eu não vou contratar essa pessoa. Porque pra mim isso é fundamental. O respeito é algo fundamental. É inegociável. Quais são os valores inegociáveis de vocês? Quando a gente entende quais são os nossos valores inegociáveis, a nossa vida ela começa a ficar infinitamente mais fluida. Por quê? Porque a gente entende o que se conecta com a gente. Por exemplo, olhem, prestem muita atenção, porque isso é super importante de vocês entenderem. Eu quero abrir um negócio aqui, só que eu não lembro onde eu enfiei. Modelo, será? Acho que é aqui. Quando a gente fala de valores, a gente tem que entender que tem coisas que a gente adora e tem coisas que a gente odeia. Por exemplo, na minha vida pessoal, eu sou uma pessoa normalmente pontual, mas eu não sou neurótica com a pontualidade. Na minha vida profissional, eu sou muito mais crítica e chata. Por quê? Porque eu entendo o valor da hora das pessoas. Eu entendo o valor da minha hora. Então, eu respeito muito essa questão de horário, de coisas nesse sentido. Então, isso pra mim engloba o respeito. Quando vocês forem entender vocês vão mapear quais são os valores de vocês. O que é fundamental na vida de vocês. Como é que é a personalidade de vocês. O que vocês não negociam de forma alguma. Por exemplo, a criatividade é um valor meu. Eu não negocio a criatividade. A agenda cheia não é um valor que eu quero. Assim, nossa, muitos compromissos. Não quero. Então, prestem atenção. Primeiro vocês entenderam quais são as palavras-chave, vocês entenderam quais são os valores. Aí, gente, tá, mas Catarina, isso tá muito papo de marqueteiro. Vamos lá, então, melhorar isso aí. Existe um ponto que são o banco de histórias. Alguém aí já ouviu falar no que são o banco de histórias? Quando a gente vai montar uma empresa, ou quando a gente já empreende, sei lá o que rola, tá? Existe um ponto que a gente esquece de olhar, mas que é o seguinte. O meu negócio, tudo que eu faço, tá muito conectado às histórias da minha vida. Eu empreendo hoje com mulheres, né? Ajudo mulheres a empreender, a ter negócio e tal, porque durante muito tempo da minha vida me disseram que eu não podia, que eu não era boa, que isso, que aquilo, que não sei o quê. Eu empreendo porque quando eu fui diagnosticada com TDAH, me falaram assim, ih, coitado, isso aí tá na merda. Eu empreendo porque eu vi a minha mãe, uma pessoa cheia de capacidades, nunca se sentir pronta pra empreender. E eu quero que pessoas como eu, como a minha mãe, como você que tá me assistindo, possam entender que existe uma forma de empreender. A vida inteira, as minhas histórias, elas são totalmente refletidas no meu negócio. Só que o que acontece? Eu só consigo entender quais são as minhas histórias e como é que eu
Como é que eu trago isso para minha comunicação? Como é que eu entendo a minha postura no momento que eu começo a analisar, que eu começo a mapear as minhas histórias? Por isso que nesse material que vocês vão ter essa parte aqui para vocês colocarem aqui, ó, o banco de histórias de vocês. Vocês vão entender quais são as histórias que compõem quem tu é. E não são, assim, é muito importante vocês entenderem que não são todas as histórias da vida de vocês. São as histórias que fazem sentido pro teu negócio, para as tuas escolhas, para aquilo que tu quer mostrar para as pessoas. Tá fazendo sentido isso para vocês, minha gente? Lembrem-se, ó, não seja cuzão. Quando a gente entende, gente, esse negócio de mapear as histórias para mim é um negócio fundamentalíssimo. Existe um ponto na sequência das histórias que a gente não vai entrar aqui de corpo e alma, mas é importante vocês entenderem que são os arquétipos. O que são arquétipos? Vocês sabem o que significa o que são arquétipos? Me digam aí. Quando a gente começa a entender assim, deixa eu só... Deu. As pessoas adoram me ligar no momento em que eu tô. Ó, Carl Jung, ou Jung, era um psicólogo e ele mapeou 12 comportamentos sociais que, na verdade, que a sociedade tem alguns padrões comportamentais. Ele mapeou 12 perfis para entender quais eram os 12 padrões que a sociedade poderia que a sociedade poderia que a gente representava na sociedade. Então existem vários arquétipos. E o que significa? Quais são os arquétipos que existem? Existe o arquétipo do governante, do herói, do fora da lei, enfim, tem vários arquétipos. E aí, qual é a grande questão? Por que é importante a gente olhar para isso? Essa aula não é de arquétipos, tá? Esse café não é sobre arquétipos. Mas por que é importante a gente entender a função do arquétipo? Porque às vezes, por exemplo, deixa eu falar para vocês um negócio. Existe um arquétipo que é o cara comum. O que é o cara comum? É aquela pessoa, por exemplo... Ai, olha que maravilhosas as minhas mentoradas. Arquétipos são símbolos e mais que representam algo em todo mundo. O arquétipo do cara comum é aquele... O Mark Zuckerberg traz muito o arquétipo do cara comum. O que ele quer trazer na comunicação dele? Ele não quer se destacar. Tô assistindo você lavando a pia, por isso tô demorando. Beleza. O cara comum, ele não quer se destacar. Ele quer parecer o cara comum. Ele quer que as pessoas olhem pra ele e vejam. Ele é, cara, é fácil ser assim, é um cara comum. Ele não quer se destacar. Então ele não traz nada de ostentação, de, nossa, que loucura, que a pessoa tem uma casa de 30 andares, a pessoa tem um carro não sei o quê. A ideia da conexão é parecer um cara comum. E olha como é importante entender e mapear, né, olhar para os arquétipos. Inclusive existe um livro chamado O Herói e o Fora da Lei, que fala profundamente sobre isso. Mas durante um tempão aqui na CR eu quis trazer o arquétipo do cara comum, da pessoa comum. Só que aí eu entendi que as minhas vivências de hoje, elas não simbolizam o arquétipo do cara comum. E quando eu entendi isso, eu entendi o seguinte, falei, caramba, tá, existe uma oportunidade aí de eu entender como é que eu me conecto mais com as pessoas que estão, que eu posso me conectar, mas não é através do cara comum. Talvez é através de uma referência de liderança. Como é que eu vou entender isso? E aí eu fui entendendo os arquétipos e lapidando e melhorando isso. Então, uma coisa que vocês devem fazer é mapear quais são os arquétipos de vocês. Depois que a gente entendeu esse lado, a gente vai para um outro lado. Todos esses lados são as questões mais internas de vocês. Então, a gente falou sobre as palavras-chave, valores, bancos de histórias e arquétipos. Depois a gente vai para um outro lado, que é o lado onde a gente vai falar, então, a gente vai externalizar isso que a gente montou. E como é que a gente faz isso?
Primeiro a gente vai entender qual é a nossa comunicação verbal. O que entra dentro da nossa comunicação verbal? Como é que é o nosso tom de voz? Então, como é que é o meu tom de voz? Eu me posiciono de forma mais agressiva, mais sensível, mais gentil? Como é que é o meu tom de voz? Existe um tom de voz predominante? Existe um tom de voz secundário? Quais são os jargões que eu uso? Jargões, né? Por exemplo, aqui a gente fala muito empreendedora doente, negócio doente, empreendedora saudável, negócio saudável. Eu bato muito nessa tecla. A gente fala muito do tudo é experiência é tudo. É a coerência. A gente bate em algumas coisas o tempo todo pra reforçar o que eu acredito. Qual é a trilha sonora da comunicação de vocês? Que músicas que fazem sentido para aquilo que vocês querem expressar? E isso, gente, é super importante. Sabe, daí a galera começa a usar cada dia uma música, uma loucurada, fica assim... Faz um story lá e procura o que tá mais em alta. Daí vai lá e põe um negócio. Cara, não é assim que a coisa funciona. Se tu quer assumir a tua postura no mundo, entender quem tu é, a gente tem que mapear alguns elementos. Depois disso, depois que a gente entendeu aí essa questão do verbal, a gente tem o não verbal. E o que é o não verbal? A gente tem 2 pontos, tá? A gente tem o aspecto visual e o aspecto sensorial. Dentro Desculpa, a gente tem o aspecto visual e o sensorial. Eu falei, não. Dentro do aspecto visual, a gente tem as cores, né? Quais são as cores que representam quem a gente é? Só encostar a porta aqui. Quais são as cores que representam quem a gente é? Quais são as cores que a gente vai usar na nossa paleta? O que de cor a gente vai trazer para nossa comunicação? Quando a gente fala de visual, a gente fala da vestimenta. Por exemplo, gente, eu nunca uso camisa. Eu sou 0 camisa. Hoje eu falei, vamos usar uma camisa. Porque essa aqui não é uma camisa muito social, ela é de linho e tal, ela é mais leve. Gente, não estou me identificando. Eu olho pra mim e digo, que porra é essa que eu fiz? Porque não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Eu nunca uso esse tipo de coisa. Porque não tá na minha comunicação. Então a gente tem que entender, quando a gente fala, né, dos aspectos visuais. Quando a gente fala dos nossos aspectos visuais, tem várias... Quando a gente pensa no nosso estilo pessoal. Então, também não é isso. No nosso estilo pessoal. Qual é o nosso estilo pessoal? Vocês já estudaram o estilo pessoal de vocês? O que representa vocês? Quais são os tipos de roupa que vocês usam? Eu, quando uso muito salto alto. Então, não, salto eu até uso às vezes, mas eu tô numa fase muito tênis. Eu tô numa fase totalmente tênis, calça jeans e tipo, blusas. Todo mundo sabe que tênis tá na sacola. Entende? Então, assim, cara, é muito louco isso. Quando a gente começa sabe, eu represento... Quando eu começo a identificar, né, quem eu represento, assim, e eu penso, caramba, não sou eu. Quais são os acessórios? Por exemplo, é muito pouco provável que vocês me vejam com muitos acessórios. Semana passada teve o Casa Perini Music Day e eu tava totalmente montada porque eu tava dentro de uma roupa totalmente customizada com uma outra proposta para aquela situação. Mas na minha vida, no meu trabalho, aqui, escritório e tal, vocês sempre vão me ver com poucos elementos. Por exemplo, o que tá muito forte? Deixa eu até parar aqui pra vocês verem. Se vocês forem... eu sempre uso brinco pequeno. Tem um colar que a minha avó me deu. Então, ai de mim se ficar sem esse negócio do Espírito Santo, tal. E eu sempre uso muito mais essa mão do que essa mão pra expressar, pra conversar. Eu dialogo muito com as mãos. Mas por que eu uso muito mais essa mão aqui? Alguém tem alguma ideia? Acho que eu já falei isso pras minhas mentoradas. Por quê? O meu casamento, dentro da minha comunicação, é um ponto que as pessoas super se conectam. E aí, prestem atenção. Quando eu falo muito assim, por quê? Porque as pessoas entendem. Tem um casamento. Porque o que acontece? Eu tenho cara de 12 anos.
Eu tenho cara de muito nova. Gente, minha irmã tem 10 anos a menos do que eu. As pessoas às vezes acham que ela é mais velha. Então, o que acontece? E aí, quando eu me posiciono como uma pessoa que fala de negócios, que mentora mulheres, que faz o que eu faço, que se envolve em projetos grandes e tal, eu tenho que trazer elementos que comuniquem isso. Por quê? Pra facilitar a minha vida. Não é porque, é porque eu quero facilitar a minha vida. Eu não preciso ficar repetindo uma coisa se eu trago elementos. Então, por exemplo, eu tô sempre de aliança porque eu tô sempre de aliança, né? Mas, tipo, a minha aliança entra na minha comunicação. Vocês vão me ver muito mais gesticular com essa mão do que com essa mão. Quando eu era noiva, eu gesticulava mais com essa mão. Às vezes eu também trago o relógio, mas o relógio me irrita. Eu não sei nem onde é meu relógio. Mas por quê? Porque eu trago na minha comunicação o aspecto da tecnologia. Eu sou uma pessoa totalmente Apple maníaca. Tipo, o iPhone, iPad, MacBook, iWatch, AirPod, tudo da Apple. E aí eu trago num lugar de, eu construí isso, você também consegue construir esse negócio. E o relógio traz esse lugar da tecnologia, da conectividade, biriri, barará. Então, quando a gente vai trazendo elementos, a gente vai olhando pra isso, a gente tem que entender o que entra e o que não entra. Quais são os acessórios, né, que entram. Por exemplo, maquiagem. Gente, vocês raramente vão me ver muito maquiada. Mesmo as minhas maquiagens pesadas, elas não me descaracterizam. Hoje eu tô zero maquiada porque sim. Depois eu conto pra vocês. Mas o que vai acontecer? A gente tem que entender qual é o estilo de maquiagem que a gente vai usar. Porque o que eu acho complicado, tá? A pessoa vai lá, tira um monte de foto com uma maquiagem super pesada. Aí daqui a pouco aparece, tipo, sem nada. Quem é essa pessoa? Sabe? A gente tem que ter uma coerência. Então, quais são os ícones que vão estar dentro da tua comunicação visual? Por exemplo, você sempre me vem com uma xícara. E eu também trago muito a questão da taça de espumante. Por quê? Isso foi uma das coisas que me fez tirar do arquétipo do cara comum. Eu nasci numa realidade aonde, de uma família de classe média e tudo mais, não tínhamos nada demais. Porém, dentro de um cenário aonde sempre se tomou espumante. Espumante era uma coisa, tipo, não precisava ter um motivo para. A minha família sempre viveu muitas experiências. Experiência sempre estava muito forte na nossa família. Então eu não precisava esperar um momento ideal para abrir uma garrafa de espumante. É qualquer dia a dia, todo dia a dia, na verdade. Então, isso também tá no meu DNA hoje. E eu trago pra minha comunicação. Então, tipo, eu até hoje estou trazendo quase nada, porque eu tô quase não aparecendo nos meus stories. Mas na minha vida eu tenho isso, tipo, tomar uma espumante, sabe? Não tem que ter um motivo. Às vezes, sei lá, vai ver uma série, uma garrafa de espumante e vai tomando ali, curtindo a noite. Então, isso é importante a gente mapear. Sabe quais são os ícones que entram dentro da comunicação, que te representam. Qual é a tipografia? Quando tu vai lá escolher tua fonte, né? Fazer tua identidade visual e tal. A tua tipografia, ela tem que te representar. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu queria falar de ícones. Por exemplo, hoje eu alongo as minhas unhas, né? Faço alongamento em gel. Isso aqui tá dentro da minha comunicação. Por quê? De novo, eu tenho cara de 12 anos não, eu tenho cara de 20, de 18, 20. E aí, o que eu preciso fazer? Eu ancoro buscando elementos que me ajudem a criar uma identidade que as pessoas entendam e assim, se conectem comigo. Porque assim, hoje é muito louco. Eu tenho poucas pessoas que têm a minha idade como cliente. Eu tenho pessoas assim, acho que 30% tem a minha idade, mas tem uma galera 40, 50 e tal. Que já mudou a fase, já me admira por ser uma jovem empresária. Então, o tempo todo eu tô tentando quebrar barreiras, mostrando quem eu sou através de elementos que comuniquem isso. Não só através do que eu falo, através de quem eu sou. E aí, é assim mesmo, se não faz sentido, não tem como viver todo dia. Exatamente. E aí, ainda falando de
comunicação, né, da questão não verbal, a gente tem o aspecto sensorial. Ou seja, a gente tem a questão de tato, paladar, olfato. Quais são os sabores, os cheiros que tu quer aguçar no teu negócio, na tua marca, na tua comunicação? Quais são as rotinas que tu quer começar, que tu quer encerrar o teu dia? Quais são os teus rituais que geram conexão pra ti? Tudo isso tem que estar mapeado dentro de um grande mapa, né? Mapeado no mapa é ótimo. Aqui, que vocês vão receber isso no nosso canal. E, através disso, vocês vão entender qual é a postura de vocês na comunicação. Respeitando quem vocês são. Gente, me ferrei querendo não ser quem eu sou. Não tem como. Não tem. Eu tô com uma raiva com esses cabelos hoje que eles não estão colaborando. Mas enfim. Sabe? Não tem como a gente fugir de quem a gente é. Eu sou essa pessoa. Eu me entrego às coisas que eu faço. Não. Se eu fugir de quem eu sou, eu tô sendo incoerente. Tá doendo, dói. Por exemplo, pra mim, se eu tiver que falar 2 horas, facinho. Se eu tiver que escrever 2 horas, puta que pariu. Muito ruim pra mim. Muito difícil. Péssimo. Muito difícil. Pense assim, se eu não entendo o que funciona pra mim, aí eu vou escrever durante 2 horas, eu vou querer morrer. Pra mim vai ser muito mais difícil. Tem pessoas que escrever durante 2 horas é simples. Agora, coloca elas num palco pra falar, elas morrem. Quando a gente entende quem a gente é, a gente começa a comunicar isso, fica mais fácil, fica mais fluido. Por exemplo, vou bater de novo na tecla. Eu sou uma pessoa... Vamos ver se vocês me conhecem. Eu sou uma pessoa da manhã ou da noite? Vamos ver se vocês sabem se eu sou da manhã ou da noite. Me diz aí. Vamos acordar. Eu sou uma pessoa da manhã ou da noite? Digam aí pra mim. Hello? Até minha irmã entrou na live. Vocês estão tudo dormindo? Me digam aí. Sou uma pessoa da manhã ou sou uma pessoa da noite? Quem me conhece sabe. Tô esperando vocês responderem. Manhã ou noite? Manhã ou noite? Manhã ou noite? Muito bem, Cris. Muito obrigada. Sou uma pessoa totalmente da manhã. Manhã, a gente, ideia sabe. Eu sou uma pessoa totalmente da manhã. Só que eu venho de uma família, principalmente a minha mãe, que é extremamente noturna. Não, Márcia, sou totalmente da manhã. Só que minha mãe é extremamente noturna. Então a vida inteira eu achava que eu tinha que ser uma pessoa noturna, porque a minha mãe era noturna. Só que assim, juro pra vocês, se eu vou ver um filme, depois das 10 eu com certeza vou dormir. Com certeza absoluta. Porque eu sou uma pessoa da manhã. Agora, podem me chamar pra ver série 6 da manhã que eu tô ótima, eu tô pronta, eu não vou dormir. Isso influencia em quem eu sou. Pode ser que um dia eu mude? Pode, mas atualmente eu sou totalmente da manhã. Vocês querem ver um negócio que me dava nervoso? Minha mãe, quando eu morava com ela, até hoje na real, porque eu vou direto lá na casa dela e tal. Toda vez que ela tinha que montar a árvore de Natal, juro pra vocês, eu adoro a função do Natal, a da árvore e tal. Aí, era 7 horas da noite, ela ia na garagem, lá nos armários, no depósito lá, pegar a tal da árvore. 7 da noite. 8 horas ela começava a pensar em montar a árvore. 3 da manhã ela acabava. E aí, ela dizia assim pra mim, Catarina, que preguiça é essa? E eu assim, ao mesmo tempo que eu amava a história da árvore, eu queria morrer. Porque era 2 da manhã, nós tava lá pendurando as bolinhas. Agora, e eu dizia, o que tem de errado comigo, e tal. Quando eu entendi que às 6 da manhã eu tô pronta pra pendurar as bolinhas, e a minha mãe morre se for isso, eu comecei a entender que cada pessoa tem um funcionamento. À noite que eu fico ligada, mesmo que eu acorde 15 para 6 da manhã. Que eu acordei, tá? Tipo, então, a Márcia tá falando, de noite só que ela fica ligada, ela pode ter acordado super cedo, de noite que ela fica ligada. Eu não. Assim, gente, se eu precisar, eu fico. Também não é assim, não. Mas é muito mais difícil. Eu sou uma pessoa muito mais da manhã. E eu demorei muito tempo pra entender isso. Então, isso tem a ver com os nossos rituais.
E assim, eu não quero catequizar ninguém que tem que acordar cedo, não é isso. Eu já passei dessa fase também, já quis, já mudei. Já não quero mais. O que eu quero que vocês entendam? O que funciona pra vocês? O meu marido é muito mais noturno do que eu. Muito mais. Então a gente tem que entender como é que as coisas funcionam. Depois disso, a gente tem a nossa questão de energia. Eu já antecipei um pouquinho, mas como é que as coisas acontecem na vida de vocês? Como é que vocês cultivam as relações de vocês? Como é que vocês se alimentam? Como é que vocês treinam? Como é que vocês cuidam de vocês? O que vocês fazem? Aqui vocês vão entender como é que vocês cuidam do autocuidado de vocês. E aí, minha gente, se vocês entenderem, tipo, caramba, Cata, eu não faço nada, a gente tem aí um ponto pra melhorar. Eu sempre olho pro lado positivo. Como é que vocês cuidam de vocês? Gente, juro pra... eu sou uma pessoa que passei por cirurgia bariátrica, que deixei de olhar pra mim durante muito tempo, que não tem nada mais importante do que a gente olhar pra gente. Existe só um ponto que a gente tem que tomar cuidado, tá? Que é o seguinte, a gente se compromete com as pessoas, e aí a gente resolve cuidar da gente. Tipo assim, sei lá, vamos fazer tal coisa, tal horário. Vamos sair pra jantar às 8 da noite. Aí a pessoa sai pra treinar às 7 da noite e ela se atrasa pra sair pra jantar. Isso me incomoda. Mas é um valor meu, tá? Lembra o negócio do respeito, o horário lá. Agora, cuidar de ti é fundamental. E assim, o que significa cuidar de ti? Primeiro é fazer aquilo que te faz bem, sabe? É assim, como é que hoje, sei lá, treinar é importante pra ti? Ah, é importante pra todo mundo, tá? Mas beleza, mas tu quer colocar isso na tua rotina? Show. Então como é que tu vai inserir na tua rotina? Como é que tu vai colocar isso, sabe? Como é que tu vai transformar isso em algo bom, não em algo sofrido? A maioria das pessoas fica, ai, que não sei o que inferno, e tu pensa, cara, óbvio que vai ser um inferno na vida da pessoa. Ela já faz aquilo sofrendo. Então, é importante a gente entender quando a gente fala de... Presta atenção nisso. Uma empresa, um negócio, não tem como funcionar se a gente não estiver bem. Cadê meu negócio aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, organização é um ponto que eu gostaria de ter mais na minha vida. Tem menos que eu gostaria. Aqui, ó. Aqui tá escrito empreendedora doente, negócio doente. Empreendedora saudável, negócio saudável. Isso aqui é a nossa molesquinha. O que significa isso? Principalmente a gente que tá começando, tá, uma empresa. Nós somos micro e pequenas empreendedoras. O nosso negócio, ele depende muito da gente. No dia que tu construir uma multinacional com 400 mil funcionários, onde tu tiver um CEO, um CFO, um COO, talvez as coisas sejam um pouco diferentes. Nesse momento, minha filha, é nós que, ó, é a gente. A gente tem que fazer por merecer. A gente tem que fazer as coisas acontecerem. Só que assim, não adianta eu querer que as coisas funcionem se eu não tô bem. Então eu preciso estar bem. E isso não é um egoísmo, isso é uma necessidade. Como é que eu vou estar bem pro outro se eu não tô bem pra mim? Como é que, tipo assim, como é que um fogão vai entregar uma comida boa se ele não tá funcionando? Não tem como. Como é que um avião vai fazer uma viagem incrível pro outro lado se ele tá com um problema no freio? Não tem como. Como é que tu vai tomar uma espumante super gelada se tu tá com um problema no freezer? Não tem como. Como é que tu vai entregar o teu melhor se não tá bem? Não tem como. Olhem só que loucura. Então, o que a gente tem que entender aqui? O princípio de tudo que a gente tá falando é: vocês têm que estar bem com você. Como é que a gente faz isso? Olhem que mágica. Tem uma solução. A gente vai olhar para as nossas experiências. Gente, tudo na vida é experiência. Tudo. Vocês sabem que eu tô numa fase... Eu e o meu marido, na verdade. Que assim, a gente comprou um apartamento tem o quê? Uns 3 anos. E a gente tá nessa coisa de reforma, não reforma, reforma, não reforma, reforma, não reforma, blá, 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 tá. E o que acontece? E sempre, hoje... Deixa eu fechar aqui, depois eu ponho de novo. A minha prioridade atual sempre tá no meu negócio.
E aí eu penso, tá, mas daqui a pouco, tá, e a gente vai, tá, mas não sei, tu pensa, pô, tem uma super grana, não, eu vou investir aqui, não. E aí, eu olho e digo assim, hoje, tipo, eu falo que a gente tá acampado, as pessoas vão lá e dizem que não está acampado, eu sinto que eu estou acampado. Mas o que eu quero dizer pra vocês? A minha casa hoje, eu tenho o projeto está pronto. Por uma bagatela de 600 mil reais, a gente deixa ele resolvido do jeito que eu gostaria. Então, por isso que a gente deu uma segurada. Antes da pandemia, 150 mil. Depois, 600. Mas seguimos a vida. O que acontece no mesmo projeto? Quando a gente entende o que a gente, né, quais são os nossos motivos, quais são os nossos objetivos, o que envolve a nossa vida, né? A gente começa a tomar decisões mais sábias. Faz sentido pra mim hoje reformar um apartamento? Tipo, no dia de hoje? Hoje, não. Por mais que eu queira muito. Porque eu tenho várias coisas a fazer antes. Então, por exemplo, a gente veio pra esse escritório aqui. Quando a gente veio pra cá, teve obra, teve várias coisas. Tipo, piso, enfim, horrores de coisas que a gente teve que fazer aqui no escritório. Era um pedaço dessa reforma lá do meu apartamento. A gente não cogitou. Eu não cogitei vir pra cá. Por quê? Porque isso aqui tá nos dando um resultado muito maior. Tá coerente com o que eu acredito. Só que como é que eu não surto no processo, basicamente? Porque eu condiciono a minha vida vivendo experiências. Então, por exemplo, beleza. Hoje eu não tenho, tipo, a casa que eu gosto. Tipo, o meu apartamento é muito legal, tá? É grandão, é uma cobertura, biriri e tal. Show. Só que ele não tá do jeito que eu quero. Beleza, o que eu vou fazer? Eu vivo experiências que me mostrem que eu tô no caminho, que, sabe, o meu coração fica quentinho e que me fazem entender o seguinte: tu tem uma escolha. Tá tudo bem? Eu poderia, vamos se enlouquecer, vamos fazer esse apartamento. Sim. Só que existe um processo e eu respeito esse processo, porque eu sou uma pessoa adulta. Daqui a 15 dias estou eu fazendo obra no apartamento. Linda, valeu essas dicas e passadinha por aqui antes de trabalho. Adorei. Ai, beijo. Beijo, Didi. Maravilhosa. Então, construir experiências o tempo todo vão te ajudar muito nesse processo. E aí, assim, existem 3 tipos de experiência. As experiências que estão diretamente relacionadas ao teu produto, ao teu trabalho. As que estão indiretamente relacionadas e as que estão relacionadas à tua rotina. O que significa isso? As que estão diretamente relacionadas ao teu trabalho. Então, por exemplo, quando eu chego aqui pra trabalhar, eu tenho uma rotina, eu vou lá, faço meu café, tem todo um negocinho, eu tenho um monte de xícara aqui, eu escolho a xícara que eu acho mais legal, a xícara do mood do dia, tem um monte de xícara aqui, eu vou lá, escolho, aí não sei o que, faço café, blá. Isso tá indiretamente relacionado ao meu produto, mas tá diretamente relacionado ao meu trabalho. Eu tô aqui dentro do escritório, então quando eu pego uns post-its, eu vou lá e está super relacionado ao meu trabalho, ao meu negócio, ao meu produto, a tudo mais. Quando eu, por exemplo, saio pra jantar, um jantar de negócios, tá? Não é um jantar da minha vida pessoal. Isso tá relacionado indiretamente ao meu trabalho. Então eu vivo essas experiências nesse sentido. Quando eu, por exemplo, vou lá e faço, sei lá, vou correr no parque. Tem aqui no Porto Alegre, tem a orla. O ano passado eu ia muito correr na orla e tudo mais, e voltava, né? E eu via Guaíba, não sei o que e tal, no Rio. Quando essa experiência de ir lá correr no Rio, voltar, fazer todo esse negócio, o que é isso? É uma coisa relacionada à minha rotina. Então, o que eu faço? Eu vou condicionando, eu vou criando, eu vou equilibrando esses pratinhos pra me mostrar que faz sentido a coisa. Por exemplo, nossa, eu tô... E aí, gente, é se conhecer. Eu sei que eu tô num dia que eu vou ter que trabalhar um monte. Eu sou uma pessoa extremamente... Existem traços de personalidade, de perfis, não sei o que. Eu sou uma pessoa muito... assim... Comidinha sempre enche o meu coração de alegria. Então, o que eu faço? Se eu sei que eu vou trabalhar muito, eu vou lá e tomo um café num lugar legal. Tem pessoas que isso não é nem um pouco recompensador. Pra mim, isso é. Por exemplo, se eu chegar pra ele e falar, amor, vamos ter um dia muito difícil, vamos tomar café num lugar legal, ele vai dizer, hã? Porque pra ele não é um negócio que muda a vida. Pra mim, é.
Só que a gente vai entendendo como é que as coisas funcionam na nossa vida. Cada um de nós tem uma forma de funcionar. Por exemplo, cheguei em casa, abrir uma garrafa de espumante e olhar o pôr do sol me deixa muito feliz. Meu coração se enche de felicidade. Tem pessoas que não. Tem pessoas que vão preferir, sei lá, tomar um banho pra baixo das cobertas e ver série. Tá tudo bem. Tem pessoas que vão, sei lá, ir treinar. Tá tudo bem. Só que o ponto é tu entender o que faz sentido na tua vida. Então, o que vocês entenderam aqui? Ó, tem todos esses pontos aqui. Esses aqui agora, eles vão compor essa identidade de vocês enquanto pessoas que estão comunicando as suas vontades. Ó, tá aqui, ó. E o que acontece? Quando a gente entende, galera, quem a gente é, quando a gente mapeia aí a nossa verdade, a gente se conecta com pessoas que tenham os mesmos valores. E a nossa vida fica muito mais fácil. Então, assim, isso é importante, tá? Eu me ferrei muito por causa disso. Eu não queria me posicionar em relação a... Assim, eu ficava meio que... Putz, será que eu me posiciono? Será que eu falo sobre as coisas da vida? Ah, mas o que vão pensar? O que não sei o que? Gente, eu sempre falo pra vocês isso. Hoje, vocês podem... Eu sou... Dentro da minha comunicação, da minha vida, tem um dia que eu tô super arrumada, tem um dia que eu tô uma mendiga atropelada. Essa sou eu na vida. Por quê? Porque eu não consigo criar uma continuidade, uma consistência, tipo, de me arrumar todos os dias. Já tentei. É muito desafiador pra mim. Muito. Porque eu sou uma pessoa extremamente cíclica. Então tem semanas que eu tô tipo, meu Deus, vou me arrumar todos os dias. Tem semanas que eu não vou. E o que eu fiz? Como essa sou eu, essa é a minha essência, eu trouxe isso para a minha comunicação. O que a gente usa na minha comunicação? O preto e o branco, o 8 e 80, a intensidade dos dois lados. Eu trouxe isso. Por quê? Porque eu não tenho... Gente, se eu prometo pra vocês que eu vou aparecer todo dia arrumada aqui, eu não vou aparecer todo dia aqui. Porque eu não vou conseguir. Obviamente, tá, gente? Existe um cuidado, não é? Hoje eu tô com cara de mendiga atropelada, entendeu? Hoje eu não me arrumei. Eu só dei uma secadinha no cabelo, que tá, inclusive, me irritando, tá? Mas eu vim assim. Mas, se vocês me encontrarem no supermercado, vocês vão ver uma dessas versões. Não existe uma terceira versão. Eu sou quem eu sou o tempo todo. E isso, e é legal, assim, às vezes alguém que me segue aqui e tal, me conhece, quando a gente vai em evento do mercado digital, fala, nossa, tu é igual. Eu digo, sim, eu sou igual. Tem um negócio que, assim, porque eu sempre falo, se um dia eu ficar beber muito, ficar muito louca com vocês, eu vou ser a mesma pessoa. Chata, fico falando muito quando eu bebo muito. Tipo, fico falando. Mas eu não vou mudar quem eu sou. Eu não vou mudar os meus valores. Eu não vou mudar as minhas crenças. Por quê? Porque essa sou eu. Então, vocês têm que entender... Tá arrumadinha. Obrigada. Não, mas eu tô... Eu nem me maquiei, nem nada. Mas qual é a grande sacada da coisa aqui? É vocês entenderem isso. Então, enquanto a gente não assume quem a gente é, a gente perde um espaço gigantesco. Porque ninguém é a gente. Ninguém é a Catarina que tem as minhas histórias, os meus valores, a minha verdade. E a pessoa que compra de mim, ela não compra só o meu produto. Ela não compra só o meu curso. Ela não compra só a minha metodologia. Ela compra quem eu sou. Ela compra o que eu acredito. Eu acredito que a gente pode começar a empreender do zero e criar um negócio que funcione. Eu acredito que a gente possa ser independente com a nossa empresa. Eu acredito que a gente pode construir negócios que ajudem pessoas. Eu acredito nisso. Então, as pessoas que compram de mim, elas acreditam nessa mesma coisa. E vocês a mesma coisa, gente. As pessoas vão se conectar com vocês pelo que vocês acreditam. Só que vocês têm duas opções. Ou vocês comunicam isso, ou vocês não comunicam. Ou vocês ficam com aquilo ali, não vou falar, não vou falar. Ou vocês resolvem dizer, caramba, é isso que eu acredito, vamos lá. E aí, só tem que ter um cuidado, tá, gente? É entender o seguinte. Por exemplo, vocês nunca vão me ver nesse perfil falar de política, futebol, religião, coisas que impactem, que tenham um impacto muito independente do que for. Por quê?
independente da religião da pessoa, eu acredito que o que eu tenho a oferecer pra ela pode fazer sentido. Independente do time de futebol da pessoa, eu acredito que o que eu tenho pra oferecer pra essa pessoa vai fazer sentido. Independente da posição política dela, eu acredito que o que eu tenho pra oferecer pra essa pessoa vai fazer sentido. Então, isso não, assim, é muito importante você entender isso. Porque tem gente, eu vou me posicionar, não sei o que, e foda-se que não quiser ouvir, não sei o que. Gente, eu não tenho, não é sobre ou, no meu caso. É sobre e. Honestamente, o time que ela torce, o posicionamento político dela e tal, eu sei que eu posso ajudar essa mulher independente do posicionamento dela. Então eu não vou trazer isso pra minha comunicação. Por que não? E aí, isso é um ponto importante. Eu trago pra minha comunicação, eu me posiciono com as coisas, com isso aqui tudo que a gente viu, pra que a pessoa, ela entenda a minha história. Pra que a pessoa entenda o que eu acredito. E aí você fala, tá, mas então, o que tu acredita em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais? Gente, eu já pensei muito sobre isso. Hoje, pra mim, assim, é muito louco, tá? Eu vou fazer vai ser um momento, como é que é? Burburinho, esqueci a palavra que fala. Quando a gente começa a entender as histórias das pessoas, quando a gente começa a ouvir as pessoas, a gente começa a conversar com as pessoas, a gente começa a falar qualquer coisa, a gente entende todos os lados. Cada um traz pra si o que faz mais sentido na sua história. E não cabe a mim julgar, não é nem confissão, não é uma... Cada um traz pra si o que faz sentido na sua história. Isso pra tudo. Então, assim, hoje eu tenho mentoradas do Brasil todo e do mundo todo. Alunas do mundo todo. Cada um defende o que pra si é uma verdade. O que pra si é um valor. O que pra si é uma crença. O que pra si faz muito sentido. Então não cabe a mim julgar a pessoa. Independente do que ela faz. Eu tô aqui pra ajudar essa pessoa. Então, seria uma burrice minha trazer um posicionamento pessoal sobre algo que, assim, não, o que eu tenho pra ensinar é muito mais do que isso. Então, não faz sentido eu trazer. Porque, honestamente, cada um defende os seus valores, as suas crenças, o que acredita. E tá tudo certo, beleza, ok. Isso se chama-se democracia, em todos os sentidos. Então, qual é o ponto aqui? O meu posicionamento é esse, em relação a tudo. E aí, eu falo isso, eu quero que vocês pensem muito sobre isso. A galera que tá trazendo, que entende dentro do digital, que tá aqui conectada com pessoas que não estão envolvidas. A tua causa não é uma causa política, futebolística ou religiosa. Se a tua causa não envolve esses pontos, por que tu traz isso? Porque é o que eu acredito. De verdade. O teu cliente... Vamos lá. Tu vai entrar num centro cirúrgico. O médico que vai te salvar. Se ele não tiver a mesma posição política do que tu não vai te operar, ele é a pessoa que vai te salvar. Não, tu vai conversar com o médico e ficar 2 horas conversando pra ver... Cara, não, o médico tá ali pra aquele papel dele. E naquele papel dele, ele tem que exercer o melhor dele. Então, eu acho, honestamente, extremamente complicado as pessoas que querem se posicionar porque, vou defender um lado, vou defender não sei o quê. Faz uma análise do que isso... Faz assim, o que eu ganho e o que eu perco nisso. Sabe, às vezes tu pode deixar de ajudar pessoas, porque as pessoas... E assim, na tua cabeça faz totalmente sentido aquele posicionamento, na cabeça da pessoa faz totalmente sentido aquele posicionamento. Então que legal, cada um tem o seu e faz o teu trabalho. Entende?
A internet, isso a gente tem que entender. Quando a gente empreende na internet, isso aqui não é o nosso diário. Isso aqui é o nosso trabalho. Eu não tô aqui pra comunicar a minha vida e as coisas que acontecem na minha vida. Eu tô aqui pra trazer um conteúdo, pra ajudar pessoas aonde eu acho que eu posso interferir positivamente e ajudar. E aí entram as minhas histórias. As minhas histórias, elas são muito pensadas para que elas estrategicamente conectem com outra pessoa que talvez passe por aquilo, ou de alguma forma aquilo gere algum gatilho positivo na vida da pessoa. Eu não tô aqui para ficar levantando bandeira. A minha bandeira é: mulheres devem empreender. Mulheres podem ter liberdade através dos negócios delas. Ponto. E vocês nunca vão me ver levantando bandeiras que não sejam essas. Porque, honestamente, o que a pessoa defende na vida dela tem a ver com ela. E se vocês conversarem com as pessoas, cada um tem um motivo para defender aquilo ali. E a gente não pode julgar. E é isso. E sempre vai ser isso. Sabe? A gente tem... E isso tem muito a ver com a neurociência também. A gente começa a estudar e, sabe? Poxa, tu pode ajudar uma pessoa, mas ela não tem o mesmo posicionamento que eu, não vou ajudar. Sabe? Então, a internet, o que a gente faz aqui não vai muito além do que, sabe, trazer, é isso, aquilo, outro. O que a gente faz aqui é trazer o nosso melhor para ajudar pessoas. É isso que eu faço. O que a pessoa faz com o que eu trouxe para ela, eu espero que seja melhor. Se não for, é uma responsabilidade dela. Quem é minha aluna sabe disso. O não julgamento é algo que eu trago muito forte aqui. E a construção de um negócio único, que foi o que a gente falou semana passada, vem dessa base. Que bom que vocês estão concordando, fico muito feliz. Mas se vocês discordassem, também estaria tudo bem, porque cada um tem a sua postura. Então, tudo aquilo que, sabe... Não. Porque assim... a gente tem ouro nas mãos e a gente não vai entregar porque a gente julga. Então, gente, ser quem a gente é não significa abrir as portas e dizer tudo que... eu faço isso, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto de... É sobre entender o que na tua comunicação, o que na tua vida pode ajudar a outra pessoa a entender e ser ajudada. Quando a gente montou o NUI, que é o Nasce Uma Empreendedora, que é o nosso... Aliás, quem não está no NUI, recomendo que vocês entrem no NUI, porque ele vai... Eu acredito que até o final do ano ele vai ser reposicionado. Hoje ele é 497, ele vai ser reposicionado. Então, eu recomendo que vocês entrem correndo. O link tá na bio. Acabei a live primeiro. Quando a gente montou... O NUI, quando a gente montou todo o produto, eu quis trazer muito isso. Sabe? Esse olhar de cada um constrói o seu negócio da maneira que acredita. A gente não vai julgar. Não cabe a mim julgar o outro. Cabe a mim trazer o melhor. Que sorte a minha ter aprendido tanto contigo. Eu fico muito feliz de ouvir isso. E isso é uma coisa muito legal, sabe? A Cíntia tá aqui desde 2017. Desde quando eu comecei a empreender. De novo, eu não tô focando em ter uma comunidade nesse momento enorme. Mas as pessoas que estão aqui, elas são muito leais ao que eu acredito. Porque elas se conectam com isso. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam é: assumam quem vocês são no mundo. Não fiquem aí, pois é, não sei o quê. Só que entendam o que faz sentido pra vocês assumirem. Por exemplo, eu amo sushi. Meu marido não ama sushi, gente. Olha que desgraça. Eu não vou ficar canonizando as pessoas que têm que comer sushi o tempo todo, que, meu Deus, quem não gosta de sushi não vale nada. Penso assim, meu Deus, como é que não come sushi? Mas cada um por si, entende? Só que isso vale pra tudo. Aplico tudo no meu negócio, maravilhoso. Então, gente, fundamental.
seja quem tu é. E se tu quiser, de verdade, entender assim, até onde vai, testa. É isso que mais me conecta a você e a CR. Ai, que bom. É isso, gente. É esse o ponto, sabe? E se vocês não liderarem uma comunidade pequena, vocês nunca vão liderar uma comunidade gigante. Então, sabe, entendam, apliquem, olhem pra dentro. Ó, isso aqui vai estar no nosso canal no Telegram, então quem não tá lá... Aliás, quem não está lá, me manda um eu quero no direct, que eu mando o link pra vocês entrarem no canal. Lá a gente manda os resumos das lives. Na verdade, não é o resumo, é o material da live pra vocês preencherem depois. E quem não é aluna do NUI, gente, vai na minha bio e entra, vira aluno do NUI. O nosso método de gestão, onde qualquer mulher começa empreendendo. NUI nasce uma empreendedora. Quem não é aluno do NUI, vocês têm que se tornar. Nasce uma empreendedora. Como é que tu vai nascer enquanto empreendedora? Como é que tu vai montar o teu negócio? Respeitando quem tu é. Tendo um planejamento, olhando pro futuro. Tendo metas. Olhando pro teu financeiro sem sofrer, porque eu sei que é um sofrimento. Pensando no teu marketing. Pensando na parte comercial. Se tu tá buscando isso, aproveita. Porque o NUI, a gente lançou ele no final de agosto pelo valor de R$497 para que a maior quantidade de mulheres pudessem acessar o nosso conteúdo de uma maneira barata. Porque a nossa estratégia não é de ser baratas. Então, mas acredito que em dezembro a gente vai reposicionar ele, ou talvez até novembro, para outro valor. E vai entrar com uma estratégia um pouco mais, entre aspas, agressiva no sentido de, vamos lá. Então, se tu quer, aproveita, minha gente, e corre lá e se matricula. Todas as alunas que estão no NUI estão tendo resultados, assim, muito legais. Eu vou depois compartilhar alguns resultados com vocês. São 9 módulos. Se tu quiser implementar em 9 semanas, tu consegue. Mas é isso. Seja quem você nasceu pra ser. Para de ficar olhando pro lado pensando, cara, essa é tu. Seja essa pessoa. Seja. E seja minha aluna também. Eu tô esperando vocês, é real. Quem não gostar, vocês podem pedir reembolso. Mas a nossa taxa de reembolso é absurdamente baixa, porque a galera é muito feliz aqui. Isso é uma coisa que eu acredito muito. Comunidade é uma coisa que eu acredito muito. Eu bato muito nessa tecla. Comunidade, comunidade, comunidade. E eu quero que vocês também criem dentro dos negócios de vocês, da vida de vocês, essa comunidade. Porque aí as coisas fazem muito sentido. Certo, minha gente? Ó, um beijo. Gente, semana que vem temos mais. Deixa eu ver o assunto da semana que vem. Ó, o assunto da live de semana que vem é preparando o mercado para comprar de você. E quem entrar no NUI me avisa que eu vou recepcionar vocês. Quem virar aluno do NUI, tá? O link tá na bio. E eu já vou deixar, quem quiser o material me pede no direct. Assim, eu quero o link, daí eu mando pra vocês entrarem no nosso canal Telegram. Tá bom? Beijos. Até o nosso próximo café. Ó, gente, não sejam cuzões. Façam o que vocês têm que fazer, o que vocês nasceram pra fazer. Obrigada, gente. Beijo. Ótima semana pra vocês.